Ontem a gente viu, saiu o dado da inflação do mês de setembro, né? E a inflação do mês de setembro, a Juliana Rosa até comentou sobre inflação aqui, né? Ela apontou 0,44%, anteontem, né? E com isso, a inflação anual do Brasil se aproxima perigosamente para o topo da meta. O Conselho Monetário Nacional define todos os anos a meta de inflação. Essa meta de inflação é o mandato do Banco Central. A meta de inflação é o que o Banco Central tem que perseguir, entre outras atribuições. Na verdade, não é o Banco Central, é o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, e tem que fazer com que a inflação fique dentro da meta, de preferência, no centro da meta. Inflação abaixo da meta não faz sentido, inflação acima da meta não faz sentido. O Brasil tem uma tradição horrorosa com inflação. E a gente falou um pouco disso aqui ontem, anteontem, mas eu queria voltar à história da inflação. Imagina o seguinte, se a gente pegar o período de 1860, 1970, 110 anos de história brasileira, 110 anos de história brasileira já dá, né, Débora, para você dizer que essa é a cara do Brasil. 110 anos, a nossa inflação média é de quase 10% ao ano. Olha isso, meu. A gente tem uma tradição que, se a gente bobeia, a gente cai para ela, que é uma tradição de ter uma inflação de quase 10% ao ano, 9,7% ao ano, uma coisa inacreditável. Quando você pega o período, e aí vai se aproximando, né? Estou falando de 110 anos, aí você vai de 1947 para 1964, que é um corte. Puxa, aí você já tem uma aceleração inflacionária chegando em 1960 a 30% ao ano, chegando em 64, ano em que eu nasci, a 90%. Pô, 90% de inflação é quase que o produto dobra de um ano para outro. Então, quando a gente vê o dado da inflação subindo, é evidente que a gente não pode bobear. Eu quero dizer o seguinte, o juiz de futebol, ele não pode só ter o cartão vermelho. Ele não pode ter só o cartão amarelo. Né, Fabio? Ele precisa chamar a atenção de um jogador, chamar de lado e dizer, olha, bicho, não vou permitir outra dessa, não. O cartão amarelo, quando você dá o cartão amarelo, é uma punição. Não é um alerta, é uma punição já. Entra para o currículo do jogador. Né? Tomou um cartão amarelo. Eu não sei quantos amarelos ele precisa tomar, depende do torneio, mas um certo número de amarelos deixa ele fora de um jogo. Ele 2 amarelos num jogo, o segundo rende o vermelho. Então, o amarelo não é o primeiro alerta. O juiz chama, depende do juiz. É evidente que depende do juiz. Mas bobeou, começa a ter amarelo. Bobeou, começa a ter vermelho. Quando o juiz perdeu a mão, dançou. A autoridade monetária é a mesma coisa. Perdeu a mão, dançou. Então não podemos falar, mas é só meio ponto percentual. Não é só meio ponto percentual. Só meio ponto percentual é também só um chutezinho na canela. Foi só um chutezinho na canela e não foi voluntário. Ele deu o carrinho, mas não foi por trás. Foi meio de lado. E o outro sabia que estava abusando, que é abusadinho. Enfim, dá para comparar. A gente não pode tolerar o pequeno, porque senão vem o grande, logo na sequência. Então a gente pega a inflação brasileira, na década de 80, os produtos dobravam. No ano de 83, os produtos triplicaram de preço. A gente chegou ao cúmulo de ter 3.000% de inflação ao ano. A gente chegou a ter, entre janeiro e março de 1989, uma inflação assombrosa. Então você imagina o seguinte, uma inflação que chegou a ser de 70%, superior a 70% ao mês. 70% é assim, você pega uma nota de 100 e coloca no armário. Aí, para ela ter o mesmo valor, ela teria que ter R$170, teria que ser R$170 para ter o mesmo valor. Então, é o mesmo que um mês depois você ter uma nota que valesse R$58, porque os R$58 aumentando 70% vai para 100 de novo. Então, você imagina que você pega um papel pintado que está escrito 100 e ele não vale 100. Ele vale pouco mais da metade daquilo. É um assombro. A gente falou disso aqui. É uma loucura, correria que isso produz e tal. Então, quando o Banco Central, e coincidiu com
sabatina do Galípolo. Quando o Banco Central aumentou a taxa de juros na última reunião, ficou parecendo que era não um excesso de zelo, um erro. Ficou parecendo um erro. Ah, esses caras erraram, esses caras estão fazendo besteira. Pois eles aumentaram a taxa de juros e olha o que aconteceu com a inflação no mês seguinte. Ela mostrou que eles estavam atentos. Só que nós temos um problema grave no Brasil e que as coisas não se resolvem como se resolvem nos Estados Unidos ou em outros países, porque aqui tem uma maldita indexação. Então, por exemplo, não dá para você resolver com taxa de juros quando você tem um aumento de energia elétrica, porque o aumento da energia elétrica, a gente dá notícia aqui, tem a ver com escassez. Poxa, tá a escassez da energia elétrica, não são só os insumos naturais, folha de pagamento, custos empresariais. Muitas vezes a energia elétrica aumenta porque troca a bandeira, porque está faltando água, porque tem um problema aqui e acolá. Não adianta subir a taxa de juros. Se você sobe a taxa de juros, vai subir também a energia elétrica, porque a energia elétrica precisa subir, não tem jeito. Então, só que quando aumenta a energia elétrica, ela impacta no índice de preços, como é tudo indexado, porque aumentou a energia elétrica, vai aumentar uma outra coisa também. Aí ferrou. Essa é a tal da indexação, que no Brasil é muito alta, que nos outros países não é alta. Então aumenta um preço, aquele preço só vai produzir estrago na sua cadeia produtiva, que é natural. Claro, diesel interfere em tudo que é parte, ainda mais num país como o nosso, que tem uma estrutura rodoviária muito forte. Mas aqui qualquer coisa produz impacto em qualquer coisa. Por quê? Aquele índice de preços ao consumidor, não sei o quê, é impactado por esses indicadores impactam no reajuste de todos os preços e não tem liberdade muito grande para as negociações. Essa indexação, o governo que poderia trabalhar para diminuir, na verdade ele mantém e alimenta, como por exemplo você indexar a previdência ao reajuste do salário mínimo. É uma indexação. Um preço sobe em relação a outro preço, junto com outro preço. Então, do jeito que está a economia montada hoje, resta pouco espaço para manobra. E resta pouca alternativa para o Banco Central. O Banco Central não pode ver um preço subir sabendo que aquele preço não vai produzir um impacto sobre a inflação, porque ele vai, maior do que produz em outros países. E esse é um nó. O Galípolo falou sobre isso. Então, nós temos uma indexação exagerada, nós temos um sistema no Brasil muito concentrado. É um negócio extremamente complexo e nós temos uma cultura inflacionária. Cultura inflacionária é um negócio difícil de abater, porque a gente tem uma história de inflação que vem lá do Brasil colônia. Vem lá do Brasil colônia. Empréstimos e endividamento que vai complicando, e aí aquilo vira títulos. A família real veio para cá, quando ela foi embora deixou um estoque de dívida e com isso tiveram que soltar títulos e mais títulos. É uma história complexa que vai tirando a força, o peso e o valor do dinheiro nacional, da moeda nacional, que é um problema brasileiro. Por que o real? Por que ninguém fala assim, vou comprar reais para guardar, porque eu vou viajar para o exterior? Por que ninguém faz isso, né? Porque a moeda brasileira é uma moeda que vai se desvalorizando, não tem prestígio, ela não tem credibilidade. Esse é o problema. O país tem que ter credibilidade e ele não tem. Então, quando sai a inflação e ela dá uma subidinha, fica todo mundo um pouco inseguro. Todo mundo diz, vai desandar de novo. Será que agora? Será que esse Galípolo vai segurar a onda? Será? Essas dúvidas que em outros países o mercado não tem, aqui todo mundo tem e tem razão para ter, por essa cultura inflacionária, por essa indexação, por essa pressão deste governo que espero diminua agora com a troca do Roberto Campos Neto pelo Gabriel Galípolo, que vai fazer algo muito semelhante ao Roberto Campos Neto na gestão da política monetária. Todas as indicações são nesse sentido, com a diferença de que ele vai ser, promete ser, a gente falou sobre isso, mais jeitoso do que Campos Neto, que já estava impaciente, cansado, querendo ir embora logo. Mas fica só a observação. Não olhem para uma inflação de 0,44 e indicando que a inflação no ano pode ser superior à meta e diga só 4, só 3,5, só 5, isso não é nada. Não é assim. A inflação não aparece do nada. A inflação ela vai dando sinais, pequenos sinais aqui e ali, e é o desajuste. Inflação é o desajuste.
A inflação, ela é como o termômetro. Ele mostra que a economia está desajustada, está com problema, tem um nó ali. E vem os juros como um medicamento. Quanto mais inflação, mais taxa de juros, o que é horroroso para a gente. Porque não adianta você ficar festejando o remédio sabendo que você pode conter a doença de outras formas saudáveis, se alimentando bem, fazendo as coisas direito, sabe? Não adianta você falar, não, eu tomo um medicamento e resolvo. Não, o ideal é não tomar medicamento. O ideal é não ter que dar aquela turbinada nos juros para segurar a inflação. O ideal é você evitar que ela suba, agindo na causa. Os juros acabam sendo uma consequência, o que é um negócio ruim. É um perde-perde. A gente tem muita inflação, tem muitos juros. E aí a gente vai andando de lado, o que é lamentável. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.